Antes da época ali do Rei Show, né, já existia o Karatê, né, já existia o Ti, né, já existia as técnicas de Tegumi, algumas técnicas primitivas de armas, né. Tem muita gente que fala que o Karatê não é antigo, mas só as técnicas que vieram da China, como por exemplo, os tratados de guerra, né, que era um livro com várias técnicas chinesas, que era o Bubishi, né, ele foi escrito em 1621, né, 1621, tá? O primeiro livro com registro de técnicas marciais foi em 1580, tá? Aproximadamente, né? Isso aqui é um catálogo, né, de Chugoku Bujutsu, né? Bujutsu chinês, né? É um livro com registros históricos, né? Então o que acontece? O Karatê ele tem muitas técnicas antigas provindas da China e provinda naturalmente do Tegumi, né, e das épocas de guerra que se chamava Ti, né, as mãos de Okinawa, né, a mão que nocauteava, né, que tem algumas coisas parecidas, né, que se falava que quando tinha o Ti é como se você tivesse o poder de nocautear, derrubar o adversário, né, bem parecido com o que a gente chama de nocaute hoje. E o que os samurais chamavam de Kenjisatsu, esse nome depois foi adotado também no Karatê, assim como todos os nomes japoneses foram adotados no Karatê. Não vou entrar nessa questão agora. Então, Jigen Ryu era a arte do clã Satsuma, que é especialista na espada. Assim como todo samurai, as armas, arco e flecha, lança, espada, as armas principais, né? O que eles mais treinam, né? As técnicas de Jujutsu são... eu não digo que são poucas técnicas, mas são as técnicas que são necessárias para você sobreviver ali no campo de batalha, aplicado de uma maneira diferente do que depois que acabou a era samurai, vamos colocar assim, foi se passado de família para família essas técnicas, né? E com o tempo elas foram evoluindo, né? Foram evoluindo ali, né? Naquela época tinha o Kano Jujutsu, né? Que era o Jujutsu do Jigoro Kano, né? E depois teve a evolução para o Judô, o que seria mais parecido ali, o que está no Kodokan. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou fazer um vídeo depois melhor explicado, né? Seria as técnicas de Sumo. Este aqui é um livro do Kodokan, tá, galera? E aqui, ó, né? Essa é a roupa que se usava, né? Os praticantes de Jujutsu, né? Eles treinavam dessa maneira dentro dos tatames, né? Depois que acabou a era dos samurais, né? Antes disso, se aplicava as técnicas com a armadura. E eu vou explicar mais pra frente. Ou seja, as técnicas que muitas pessoas ensinam, dizem que estão ensinando Karatê Jutsu, não são nem as técnicas originais do Karatê, né, nem as técnicas originais, que seriam as técnicas que o clã Satsuma usa, né? No máximo seria algumas técnicas parecidas com Jujutsu, né? Que são feitas diferente, como eu já falei, né? Elas dependem menos de Dogi, tá? Segura na mão, né? No antebraço, tá? E eu vou entrar mais em detalhe mais pra frente, para que a gente não seja enganado pelas pessoas, né? Com base histórico e com base no Jujutsu do Japão, né? Que é treinado no tatame, e com Jujutsu que era usado muito pouco, né? Pelos samurais, mas era necessário aprender, né? O Jujutsu usado pelos samurais era muito mais derrubar, como Koshiguruma, que você pega no pescoço, quando você chega corpo a corpo, que você pega na cintura, que você pega na perna do adversário, que você pega no braço, né, torcendo, já quebrando, e dá um kuzushi dessa maneira, não é de Dogi, né? Acho que eu não precisava nem falar isso, né? E geralmente o samurai estava sempre com tantô, né? E eu acho que vocês já estão vendo por quê, né? Ele travava o adversário no chão, ele não dava um Jujigatame campo de batalha, isso aí não tem lógica, né? Principalmente se o adversário ainda estava segurando a katana, né? Então ele imobiliza o adversário ali, tira o tantô e faz o que tem que ser feito, né? Voltando ao Jigen Ryu, né? O Jigen Ryu, ele era muito conhecido não pelo Jujutsu, né? Mas sim pelo poder da espada, né? E aí vem muitos historiadores falam que talvez esse nome, né, venha do clã Satsuma, questão de derrubar com um golpe, né? Ele era temido justamente por isso, vocês vão ver, né? O clã Satsuma,
golpe deles, a especialidade deles, e agora você vai perceber que o karatê japonês, eu acredito que absorveu um pouco disso, era o Chikomi, né? O que é o Chikomi? O Chikomi é entrada de golpe, né? É entrada, né? Então eles conseguiam entrar muito rápido, né? Com velocidade, né? Depois eu vou explicar mais sobre o Jigen Ryu, né? E com muita força e velocidade, né? Vocês vão ver no treinamento tudo que é, né? Então eles tinham golpes, né? Eles não tinham muitos golpes de, digamos que, Tai Sabaki. Eles usavam Tai Sabaki para atingir outro adversário na questão de 180 graus, né? Na questão de 180 graus. Então, derruba um, derruba o outro, vira e derruba o outro. Eles não tinham muito negócio de defender, né? Era só mais ataque. E aí, por isso que eles eram muito especialistas em Chikomi, se aproximar rápido do adversário com extrema força, né? Eles usavam muito essa base aqui, né? E tem um segredo nessa base aqui, e tem um segredo no treinamento deles que eu vou estar falando mais pra frente, né? Mas a especialidade do Kansatsuma era esta. Então eles eram muito temidos por isso, né? Chegava, muitas pessoas falam no Japão, que quando o adversário defendia, chegava a quebrar a espada muitas vezes, né? Quando era um atacante do Kansatsuma, né? Ou, né, a pessoa não aguentava atacar, né? De tanta extrema força, velocidade e a questão de se aproximar o mais rápido possível do adversário atacando.